Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, saúdo-vos a todos neste dia feliz em que celebramos a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Saúdo todos os irmãos que nos acompanham também através dos meios de comunicação. É um dia belo de comunhão, de modo particular com a Igreja de Roma e com o sucessor de Pedro, o Santo Padre Francisco, por quem rezamos, de modo especial também neste dia. Abramos o nosso coração à palavra que nos salva e reconheçamos-nos pecadores, pedindo perdão ao Senhor dos nossos pecados, para podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória aos
Oremos. Senhor, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da Igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou-o prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo depois das festas da Páscoa. Então Pedro era guardado na prisão. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a Igreja orava incessantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, presos a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro e disse-lhe: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi-o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesmo diante deles. Saíram avançando por uma rua e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor libertou
sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. Enaltecei comigo ao Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. Voltei-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou de todas as angústias. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus foi para os lados da Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam-lhe: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu digo a ti: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, celebramos a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. O martirológio romano apresenta-nos assim estes dois santos que hoje celebramos. Simão, filho de Jonas e irmão de André, foi o primeiro entre os discípulos a confessar que Jesus era Cristo, Filho de Deus vivo, por quem foi chamado Pedro. Paulo, o apóstolo dos gentios, prega o Cristo crucificado aos judeus e aos gregos. Ambos, na fé e no amor de Jesus Cristo, anunciaram o Evangelho na cidade de Roma e morreram mártires no tempo do imperador Nero. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo e sepultado no Vaticano, junto à Via Triunfal. Paulo morreu ao fio da espada e foi sepultado junto à Via Ostiense. O triunfo dos dois apóstolos é celebrado neste dia com igual honra e veneração em todo o orbe da terra. Na verdade, caros irmãos e irmãs, a solenidade de hoje centra-nos nas duas colunas fundamentais da Igreja de Roma, do testemunho da fé e da caridade que chegou até nós. A festa de hoje convida-nos a uma atitude de profunda comunhão com esta Igreja de Roma, da qual Pedro foi o primeiro bispo, e com Pedro todos os seus sucessores até ao dia de hoje. Esta Igreja que preside a caridade de todas as igrejas e à qual nos sentimos profundamente unidos, hoje, na pessoa do Santo Padre Francisco. A palavra da Escritura que acabamos de escutar ilustra bem a vida e a missão destes santos apóstolos. Pedro, na prisão, durante a perseguição de Herodes, faz uma vez mais um belo testemunho de Jesus e é consolado pela oração da comunidade. Vemos como o livro dos Atos refere claramente que a comunidade reza por Pedro, está com Pedro.
Há de ser assim ao longo de toda a história da Igreja, até aos nossos dias. Rezar por Pedro e com Pedro, hoje o Papa Francisco, é um exercício de comunhão que edifica a Igreja na caridade e na unidade. Na prisão, Pedro é liberto pelo anjo do Senhor, porque a missão tem de continuar na fidelidade à vocação a que o Senhor o chamou. Na segunda leitura, Paulo oferece-nos como que uma síntese da sua vida. Ao dirigir-se ao seu discípulo Timóteo, testemunha-lhe tudo o que o Senhor fez por ele e a disponibilidade de se entregar até ao fim, confiado no Senhor, que não o deixará cair das suas mãos. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E diz de uma maneira muito bela: o Senhor esteve a meu lado e deu-me força. O segredo da vida dos apóstolos e da sua fidelidade a Cristo é este. Proclamada e todos os pagãos ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Esta é a força, o segredo da vida do apóstolo. E no Evangelho que escutamos, Jesus entra num diálogo decisivo com Pedro. Estamos em Cesareia de Filipe e Jesus pergunta a Pedro: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizeis vós que eu sou? Esta é a questão colocada a todos e a cada um, neste dia em que celebramos o testemunho destes santos apóstolos. Ser apóstolo de Jesus é ter este coração disponível para dizermos quem Ele é. Reparem que Jesus começa a perguntar: quem dizem por aí que eu sou? Mas esta pergunta serve apenas de pretexto para a pergunta fundamental. E a pergunta fundamental é a que vem a seguir: quem dizeis vós que eu sou? Para o nosso tempo habituado a sondagens de opinião acerca de tudo e de todas as coisas, alguns poderiam pensar que se trataria de mais uma dessas sondagens para testar a popularidade de Jesus. Ao contrário, aquela primeira pergunta é apenas o pretexto, como disse, para a pergunta fundamental que Jesus faz a Pedro e que faz hoje a cada um de nós: quem dizeis vós que eu sou? Porque o Senhor quer que os seus discípulos da primeira hora, como Pedro, como Paulo, como todos os outros, mas também que os seus discípulos de hoje, que somos todos nós, possam dar o salto de qualidade no caminho a que foram chamados, a que fomos chamados. Passar do diz-se, dizem que tu és isto, que és Elias, que és algum dos profetas. Passar do diz-se ao eu creio. Confessarmos a fé em Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É o desafio, queridos irmãos e irmãs, de exclamarmos diante de Cristo, juntamente com Pedro, neste dia: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não podemos, de modo nenhum, fugir a esta questão fundamental que Jesus nos propõe e verificarmos a autenticidade da nossa fé em Cristo Jesus, para a proclamarmos com Pedro em todas as circunstâncias da nossa vida: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É aqui que enraiza a nossa comunhão, é aqui que enraiza a nossa fé, é aqui que enraiza o nosso testemunho de Jesus em cada dia. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Este testemunho que Pedro se antecipa a dar, esta confissão de fé,
na qual Pedro nos precede e nos continua hoje a estimular que a continuemos no dia a dia da nossa vida, numa adesão pessoal à pessoa de Cristo, a Cristo, dizendo-lhe do mais fundo de nós mesmos: Senhor, os laços que me ligam a Ti são únicos e indestrutíveis. E isto, caríssimos irmãos e irmãs, foi o segredo da vida de Pedro. Continua a ser o segredo da vida de Pedro hoje e há de ser o segredo da vida de todos nós. Os laços que ligam cada um de nós a Cristo são únicos e indestrutíveis. Por isso lhe dizemos: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Pedro, nesta altura, ouve do Senhor uma palavra que sem dúvida o estimula: És feliz, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isto, mas sim meu Pai que está nos céus. É o Pai quem nos dá a inteligência acerca de Jesus. É na força do Espírito Santo que haveremos de o reconhecer. Nós que somos esses pequeninos aos quais o Pai dá a conhecer os mistérios do reino. São João Crisóstomo comenta assim esta passagem do Evangelho: Tu, ó Pedro, que me reconheceste filho de Deus, não deves de certo pretender obter a coroa apenas por teres feito esta profissão de fé. Nem deves pensar que essa seja suficiente para alcançares a salvação e que a partir de agora podes viver tranquilamente, como se já tivesses feito tudo. É preciso permanecer na fé. É preciso permanecer na fé que se professa e dar testemunho até ao fim. Foi assim com Pedro e Paulo, e deve ser assim também conosco. A fé que Pedro e Paulo nos oferecem e testemunham tornou-se na sua vida um desassossego constante na fidelidade a Cristo e à missão. Passaram por momentos muito belos de ver a Igreja crescer. Passaram por momentos muito duros de serem perseguidos, maltratados, presos e finalmente mortos. Mártires de Cristo. Por isso estamos vestidos de vermelho hoje. O seu sangue testemunha a verdade desta fé que eles professaram. Deram a vida até ao fim. Num só dia, caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o martírio destes dois apóstolos. Na realidade, os dois eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, seguiu Paulo. Celebramos a festa deste dia para nós consagrado com o sangue destes dois apóstolos. Amemos e imitemos a sua fé e a sua vida, os seus trabalhos e sofrimentos, o testemunho que deram e a doutrina que pregaram. E ao celebrarmos estas duas colunas da Igreja de Roma, rezemos hoje de modo particular pelo Santo Padre Francisco, sucessor de Pedro, para que o Senhor lhe dê vida, saúde e sabedoria para conduzir a Igreja na fidelidade ao Evangelho e nos confirma a todos na fé e na caridade. Amém.
Acolhemos o João Augusto e a Celeste Maria, que vêm da Póvoa do Varzim e celebram hoje os 25 anos do seu matrimónio. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, rezai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Pomos-nos todos de pé e rezamos por estes nossos irmãos. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Muitos parabéns pelo este aniversário. Em nome do Santuário ofereço-vos este coração que nos lembra o coração imaculado de Maria, que aqui se manifestou como refúgio, como conforto, como caminho que nos conduz até Deus. Possam ir sempre percorrendo cada dia num amor sempre maior, fiel e feliz. Bem-ajam. Muitos parabéns. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, cantando cheios de esperança. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação, oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo.
Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que Ele nos livre de todo o mal, oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus, oremos. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Para que a Virgem Santa Maria, saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e neste momento de dores a todos acolha no seu imaculado coração, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica e por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar
e nos une intimamente a vós, ao celebrarmos este divino sacrifício. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo, agora associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Em comunhão com toda a Igreja, digamos a oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja.
e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.